Boa tarde. Começamos de novo. Agora a gente vai. Hoje a gente vai falar sobre TEA, transtorno do espectro do autismo, ou transtorno do espectro autista. A gente pode chamar dos dois nomes. E ó, o povo tá chegando. O Wilton chegou. E aí eu quero começar falando uma frase que a gente tem que levar em consideração durante toda a live e durante toda a vida. E essa frase é: quando você conhece uma criança com autismo, você conhece uma criança com autismo. Mais pra frente vai fazer mais sentido. Mas levem isso pra vida. Quando você conhece um autista, você conhece só aquele. Por mais que a gente acredite nos estereótipos, que às vezes tem umas características em comum, um autista ele é diferente do outro. Então a gente vai ver hoje como isso funciona. Então, primeiro, por que chama transtorno do espectro do autismo? Por que a gente não fala mais só autismo? Da onde surgiu essa nomenclatura? Vamos pensar que o TEA, transtorno do espectro do autismo, ele é um guarda-chuvinha. E dentro dele tem outros transtornos, como se fossem subdivisões. Então, a gente vai falar do autismo infantil precoce, a gente vai falar do autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem especificação e o Asperger. Então, todos esses transtornos, eles estão dentro do espectro do autismo. Então, quando a gente fala que uma criança ela tem autismo, a gente precisa classificar aonde que ela se encaixa. Se ela tá no Asperger, se ela tá no transtorno global do desenvolvimento sem especificação. Então, por isso que hoje a gente chama de TEA. Então, eu vou falar o tempo todo TEA, para não ficar falando transtorno do espectro do autismo toda vez, tá? Então, quando eu falar TEA, vocês já sabem do que eu estou falando. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o autismo ele não é uma doença. Sendo assim, ele não tem cura. O TEA é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro que vai afetar a forma como uma pessoa percebe o mundo e a forma como ela vai se socializar com outras pessoas. Então, dessa forma, eles podem ter dificuldades na interação social, na comunicação. Mais para frente eu vou especificar quais são essas dificuldades, né? Falar direitinho uma por uma. Mas muitas pessoas que têm autismo, elas conseguem realizar todas as atividades diárias, enquanto outros podem necessitar de ajuda. Então, lembrem da frase: quando você conhece um autista, você conhece um autista. Você não conhece todos. Então, por que o autismo ele não é uma doença? Se a gente for pegar o significado de doença, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a doença significa ausência de saúde, certo? Então, ocorre quando o organismo ele apresenta sintomas específicos que vão alterar suas funções físicas e psicológicas. O transtorno é quando a saúde está alterada, mas ela não está associada a uma doença. Geralmente, ela está ligada à saúde mental e envolve casos relacionados ao cérebro. Então, por isso que o autismo ele não é considerado uma doença. Então, de acordo com o DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o transtorno do espectro do autismo ele é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos.
E além disso, as pessoas que têm o TEA, elas apresentam padrões restritos e repetitivos de comportamento. Por isso, eles apresentam comportamentos sensoriais incomuns, interesses restritos, fixos e intensos. Então, a gente vê muito aquela pessoa que ela vai sempre conversar sobre um assunto e ela vai se aprofundar muito nesse assunto. Ela encontra um assunto de interesse e ela vai fundo. E aí ela só consegue ter uma interação social, só consegue não. É mais fácil para ela ter uma interação social quando ela fala sobre esse assunto de interesse, mas o interesse dela é restrito, ou seja, é focado em um tema, 2 temas, no máximo, digamos assim. No dia a dia, as mudanças e novas situações, elas podem gerar medo, ansiedade, irritabilidade e podem causar crises, crise de choro, crise de ansiedade. É onde entra a questão do autista, ele se bater, ele se machucar, ele se jogar no chão, começar a gritar. Então é tudo que tem de mudança, de situação nova. Ou também eles podem ter hipersensibilidade a sons e estímulos visuais. Então, por exemplo, se você vai num shopping muito cheio, a chance de um autista ter uma crise ali no shopping é muito grande, porque é muito estímulo, ele tem uma hipersensibilidade. Então, a gente tem como base, para a gente continuar a nossa live, que o autismo ele é uma condição que compromete a capacidade de comunicação e a linguagem. Então, a forma como a pessoa vai se comunicar. As crianças com TEA têm dificuldade em perceber acontecimentos compartilhados, de expressar o que elas sentem, o que elas pensam em diversas situações, de utilizar palavras que estão de acordo com o contexto e outras características também que vão prejudicar o seu desenvolvimento global. E além disso, é muito comum a presença de manias. Quando eu falo mania aqui nesta live, eu estou falando de mania de comportamento mesmo. Não vamos confundir com a mania que eu falei na outra live do transtorno bipolar, tá bom? Aquilo é um outro tipo de mania. A mania de hoje é o hábito persistente. Então é muito comum a presença de manias, posturas ou atos repetitivos, rituais, os interesses restritos, que podem prejudicar o desenvolvimento de habilidades importantes para as tarefas cotidianas. E aí, como eu falei, muitas crianças com autismo elas apresentam hipersensibilidade com barulhos, ruídos, luzes, agrupamento de pessoas, cores no ambiente. E eles também podem ter dificuldade em reconhecer as pessoas, em também interpretar as funções dos brinquedos. Então a criança pega uma boneca e faz a boneca de carrinho, digamos assim. Não dá a função que é dada para aquele brinquedo. Ela inventa uma outra função. E também uma certa dificuldade em seguir regras e de mudar de rotina. Eu lembro que uma vez eu estava num curso sobre neurociência e inclusão, e aí a palestrante que estava lá, ela falou de um caso que eles precisaram montar um carômetro, porque a criança ela não conseguia identificar os professores, ela não conseguia saber qual professor que era de matemática, qual professor que se chamava João, por exemplo, qual que era o professor de ciências, não conseguia assimilar. Então eles fizeram um carômetro. Então tinha lá a fotinha do professor, o nome e a matéria. Então a gente precisa encontrar estratégias para ajudar essa criança com autismo a ser mais funcional. Então, compreender as suas dificuldades e, a partir disso, elaborar estratégias para a gente conseguir ajudar essa criança no dia a dia. É muito importante também a gente reconhecer que esses comportamentos eles não são intencionais. Então, a criança
com autismo, ela não vai dar birra porque ela quer. Ela não vai se bater porque ela quer, tá? Mas eles podem ser tratados com terapias específicas. É o que a gente fala quando a pessoa ela sai do espectro. Ela não deixou de ser autista, mas os comportamentos que a prejudicam vão diminuindo conforme ela vai fazendo terapia, acompanhamento e tudo mais. E aí, essa questão de sair do espectro do autismo, isso vai depender muito de alguns fatores e um deles que é super importante, que é o diagnóstico precoce. O que é o diagnóstico precoce? É aquele que ocorre antes dos 3 anos de vida. Ai, Thaisa, mas é possível fazer diagnóstico em criança, bebê, por exemplo, um bebezinho? Sim, existem alguns sinais de autismo que eles podem se manifestar ali com poucos meses de idade. Até um tempo atrás, muitos pediatras tinham dificuldade em reconhecer sinais básicos de autismo nas crianças. E isso resultava em diagnóstico tardio. E além disso, também muitos ainda têm medo de revelar para os pais que o filho pode ser autista. E aí fica empurrando com a barriga, sabe? E nunca fecha o diagnóstico. Então, por esse motivo, muitas crianças foram diagnosticadas tardiamente. Olha só, a Joara tá compartilhando aqui com a gente nos comentários que ela tem um autista moderado. Joara, compartilha com a gente se você quiser, se você puder, como que é a rotina, como que é a vivência, o que você aprendeu, quais são suas dificuldades. Acho que vai ser um conteúdo bem legal. Como a gente já falei aqui, como a gente já sabe, então, que o autismo ele deixa a linguagem e a fala bem prejudicada, muitas crianças, elas podem, depois de uma fase inicial da aquisição da fala, sofrer regressão. Então, dá uma regredida com redução no vocabulário, perder a fala de palavras que já foram aprendidas. Podem aparecer palavras sem significado ou palavras impróprias, repetições de termos sem necessidade e sem função social. Então, outras crianças podem ter atraso severo de fala, com palavras mal articuladas, jargões, repetições de termos e uma evolução pobre do vocabulário, não consegue assimilar novas palavras. E além disso, também existe uma parcela de crianças afetadas que são não verbais, ou seja, não desenvolvem a fala. Na live que eu fiz algumas semanas atrás sobre arte-terapia, eu falei sobre contextos que ela poderia ser utilizada e um deles era para paciente não verbal. Isso poderia ser um idoso, poderia ser uma pessoa com deficiência, uma deficiência de qualquer tipo. E aí entra também a questão do autista não verbal, que não é que ele não tem nada para se expressar, é que ele não desenvolveu a linguagem. Então a gente precisa dar espaço para essa criança se comunicar de uma outra forma, da forma como ela sabe. E aí pode entrar com a arte terapia, né, música, pintura, argila, tudo isso. Então, o diagnóstico precoce, ele é o caminho mais eficaz para diluir e reduzir os prejuízos causados pelo autismo, pelo TEA. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, apesar de ainda ter muito preconceito e muita dificuldade em diagnosticar uma criança precocemente. A Joara está falando aqui que até a psiquiatra tinha dificuldade. Verdade. Ainda é um tabu, né? Você falar para os pais, olha, o seu filho é autista.
No começo foi mais tranquilo, ele quase não falava, mas depois, quando a mãe dele levou ele embora, começou a piorar. Quando ele entregou, ele para mim foi uma luta. É muito comum ter regressão. Assim, quando a gente fala de criança e de acontecimento marcante, a gente já precisa ter em mente que a criança ela pode mudar o comportamento e pode regredir alguma coisinha. Quando a gente fala de uma criança que tem autismo, que está dentro do espectro, que uma das características é o apego na rotina, e essa rotina muda, imaginem como que deve ser, né? Então vai regredir, vai ter crise, é bem difícil. Quais são os sinais que a gente pode observar em bebês, né? Para os sinais de autismo precoce. Então, o primeiro aqui, o recém-nascido não reage aos sons. O bebê ele é capaz de ouvir e reagir ao estímulo sonoro desde a gravidez. E quando nasce, é normal ele se assustar quando ele ouve um barulho muito alto. Tipo quando cai um objeto, uma tampa de panela, né? Quando cai alguma coisa perto dele, ele vai se assustar. Também é normal que a criança vire o rosto para o lado de onde vem o som de uma música ou de um brinquedo. E aí, nesse caso, o bebê autista ele não demonstra nenhum interesse e não reage a nenhum tipo de som, o que pode deixar os seus pais preocupados e pensando na possibilidade de surdez. O teste da orelhinha ele pode ser realizado e demonstra que não existe nenhum comprometimento auditivo. E aí os pais começam a suspeitar e ficar confusos, né? O que acontece então com o bebê que não reage a nenhum som? Sintoma número 2, sinal número 2. O bebê ele não emite nenhum som. É normal que quando os bebês eles estão acordados, eles tentem interagir, chamando a atenção dos pais, dos seus cuidadores, com algum gritinho, algum gemido, algum som, né? Em caso de autismo, o bebê ele não emite nenhum som, porque apesar de não ter necessariamente nenhum comprometimento na fala, ele prefere ficar calado sem interagir com os outros à sua volta. Então, assim, o bebê autista ele não vai emitir aqueles sons de bebê, sabe? Babá, dá, aquele linguajar de bebês. As crianças com mais de 2 anos, crianças neurotípicas, quando a gente fala de neurotípico é quem não tem autismo, quando a gente fala de atípico é quem está dentro do espectro, tá? Então, as crianças neurotípicas com mais de 2 anos, elas já devem formar pequenas frases. Mas no caso do autismo é comum que eles não usem mais de 2 palavras para formar uma frase. E eles se limitam apenas a apontar o que eles querem, usando o dedo, sabe? Ou então eles repetem as palavras que são ditas várias vezes seguidas. O bebê dentro do espectro, ele não sorri e não tem expressões faciais. Os bebês eles podem começar a sorrir com cerca de 2 meses. Ainda que eles não saibam exatamente o que um sorriso significa, eles treinam esses movimentos faciais, especialmente quando eles estão perto dos adultos e de outras crianças. No bebê autista, o sorriso não acontece, ele não está presente. E a criança ela pode apresentar sempre a mesma expressão facial, como se nunca tivesse contente ou satisfeito. Sinal número 4. Não gosta de abraços e beijos. Normalmente, os bebês eles gostam desse carinho, desse contato físico, principalmente com a pele da mãe, porque eles se sentem mais seguros, mais amados. Mas no caso do bebê, dentro do espectro, existe uma certa repulsa pela proximidade. Por isso o bebê ele não gosta de ficar no colo. E aí ele também pode não ter contato visual, não olhar nos olhos. Sinal número 5. Não responde quando é chamado. Com 1 ano de idade, a criança ela já é capaz de responder
quando ela é chamada. Então você chama ela pelo nome, ela já olha, já responde, ela vem. Ou ela pode emitir algum som, mas ela reage. No caso do autista, a criança ela não responde, não emite som, não se direciona para quem a chama, ignorando completamente como se ela não tivesse ouvido nada. O próximo sinal, ela não brinca com outras crianças. Além de não procurar estar perto de outras crianças, os autistas eles preferem ficar longe, evitando todo tipo de aproximação, fugindo das crianças. A Joara comentou aqui, como gostaria de ter ouvido isso há 16 anos atrás. Estou adorando, muito obrigada. Oh, meu Deus. Que bom, é para isso que eu tô aqui. Fico muito feliz porque tem muita informação, mas falta o acesso, falta a gente chegar nas informações, né? A gente precisa de um profissional, de alguém que entenda disso, explicando pra gente como que funciona. E não é só se informar, mas também se preparar, né? Saber como agir na prática. Isso é uma crítica que eu mesma, Thaís, estou fazendo a todo o sistema relacionado à saúde, relacionado ao autismo, que não adianta a gente informar os pais, olha, o seu filho, ele é autista, tá? Vou fazer o que com essa informação? Aonde eu vou? Ah, você vai na fono, na TO e na psicóloga. Tá, mas por que fono? Por que psicóloga? Por que TO? Então não tem esse envolvimento com, pelo menos é muito raro da gente ver esse envolvimento do profissional com o caso, explicando como que o filho funciona. Como que a gente vai fazer daqui para frente? Qual que vai ser o plano de ação? O que que muda na vida dos pais também? Que não é só da criança. Então, uma coisa para a gente pensar em coisas que a gente precisa mudar. Nós, profissionais da saúde, se tiver algum profissional da saúde me assistindo aí, é isso. Aí uma característica muito comum são os movimentos repetitivos, os movimentos estereotipados. Então eles são repetidos de forma constante, como por exemplo, mexer as mãos, bater na cabeça, bater a cabeça na parede, ficar se balançando para frente, para trás ou para os lados, ou ter outros movimentos mais complexos. Esses movimentos eles podem começar a ser notados após o primeiro ano da criança. Eles tendem a permanecer e se intensificar se o tratamento não for iniciado. Volta na questão da importância do diagnóstico precoce, né? Então, caso o bebê ele apresente algum desses sinais, é recomendado consultar um pediatra para avaliar o problema e identificar se de fato é sintoma de autismo. Por exemplo, se o bebê ele não reage a sons, você vai primeiro descartar a possibilidade do bebê ter surdez. Você vai investigar, você não vai simplesmente pegar a primeira informação, abraçar e tomar isso como verdade. O compromisso é investigar o bebê. E aí, geralmente, quando o autismo é identificado precocemente, é possível fazer terapia com a criança já para melhorar suas capacidades de comunicação, de relacionamento, e isso vai reduzir drasticamente o grau de autismo e vai permitir que ela tenha uma vida semelhante a crianças neurotípicas da mesma idade. Agora, quando a gente fala sobre o autismo mesmo, porque eu estava falando sobre sinais em bebês para o diagnóstico precoce, né? O autista ele vai ter um prejuízo bem acentuado na cognição social. O que que isso significa? Ele vai ter dificuldade em reconhecer emoções através de expressões faciais. Então a gente sabe que quando uma pessoa está assim, ela está sorrindo, então ela deve estar feliz, né? Se uma pessoa está assim, enfim, por aí vai. A gente consegue fazer essa associação.
A criança com autismo não consegue. Para ela isso não significa nada. Então ela não consegue reconhecer essas emoções através nem de expressões faciais, nem de outro tipo de expressão, seja corporal, então quando cruza os braços, quando faz assim, não consegue. Não consegue decodificar e interpretar as dicas sociais e compreender o contexto social. Ela pode ter dificuldade em diferenciar o estado mental de si e do outro, separar esses dois indivíduos, digamos assim. Então eu penso uma coisa e a outra pessoa pensa outra coisa. A outra pessoa é outra pessoa, não sou eu. Tem essa dificuldade também que precisa ser estimulada. Dificuldade em entender expressões e figuras de linguagem. Eu lembro nitidamente da faculdade, quando minha professora falou isso, que se você fala para uma criança com autismo que, nossa, vai chover canivete, ele vai ficar preocupadíssimo e vai tentar se proteger, porque ele realmente acha que vai chover canivete, literalmente. Então entende tudo no sentido literal. Quando você usa figuras de linguagem, ele não vai entender. Então, são muitos os sintomas do espectro e, como eu falei, eles podem ser observados logo na infância, mas por existirem vários tipos e vários níveis, muitas vezes o problema ele pode se alastrar até a vida adulta, né? Algumas crianças com autismo elas podem apresentar acessos de raiva, hiperatividade ou excesso de passividade, um ou outro, né? Um extremo ou outro, uma necessidade intensa de repetição, baixa capacidade de atenção, movimentos corporais repetitivos, dificuldades para lidar com os ruídos, né? Aumento ou diminuição da resposta à dor e uma possível falta de empatia. As causas do autismo ainda são desconhecidas. A gente não vai entrar aqui em teorias da conspiração, porque é vacina, agrotóxico, mercúrio no peixe. Não. Cientificamente não tem nada comprovado, tá? Mas, apesar de não ter definido a causa do autismo, a probabilidade de uma criança ter autismo devido à herança genética é de 50%. Então, a herança genética ela pesa bastante, mas não é a única causa. O autismo ele atinge 80 milhões de pessoas no mundo, certo? E a maioria ela é do sexo masculino. A prevalência é de 4 meninos para uma menina. E a prevalência ela vem aumentando com o tempo. Então eu trouxe uns dados aqui. No ano de 2000 a prevalência era de uma pessoa a cada 150. Em 2006 a gente teve um caso a cada 110. O último dado que eu tenho aqui é de 2014, que a gente tem um caso a cada 59 pessoas. É bastante. Tá aumentando. A respeito de comorbidades. Cerca de 60% das pessoas com o TEA têm uma comorbidade. 26% tem duas ou mais. O que são comorbidades? Apesar de eu já ter falado aqui várias vezes, né? São outros transtornos associados. Então, tem o TEA, mas pode ter também um transtorno desafiador ou positivo. Tem o TEA, mas pode ter também ansiedade. Tem TEA, mas pode ter também TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É comum, 60% das pessoas. Thaísa, eu ouvi falar que as pessoas com autismo, elas são muito inteligentes, elas são gênios. Não são. Nem todos.
43,9% dessa pesquisa feita de pessoas com TEA tem uma inteligência na média ou superior. 24,5% tem uma inteligência limítrofe. 31,6% tem deficiência intelectual. Mas por que a gente vê passar na TV, então, aqueles autistas que, nossa, eles tocam piano e aprenderam piano sozinhos e são gênios da matemática e criaram um robô que faz sei lá o que? Pera, lembra da frase que eu falei lá no começo? Quando você conhece um autista, você conhece um autista. Então, existem casos? Vou falar agora de uma síndrome que eu só descobri também agora, nunca tinha ouvido falar, nunca. Síndrome de Savant, ou Savant, não sei. É uma condição rara, mas ela é descrita na literatura médica há muito tempo. O primeiro registro que se tem ideia data de 1789. Foi feito pelo Benjamin Rush, um psiquiatra. E aí, esse Benjamin Rush, ele descreveu um caso de Thomas Fuller, que ele demonstrava uma grande habilidade para fazer cálculos, mesmo que ele não soubesse quase nada de matemática. Ao longo do tempo, os pesquisadores chegaram então à conclusão de que a síndrome de Savant poderia ser mais complexa do que se imaginava. Se de um lado a pessoa apresenta talentos incríveis, excepcionais, por outro lado, ela demonstra limitações que afetam, na maioria dos casos, o poder de comunicação. E aí, a condição, ela ocasiona déficit intelectual na vida dos indivíduos. As pessoas diagnosticadas com autismo, elas podem manifestar esse quadro. Teve um pesquisador norte-americano, o Bernard Hinland, do Instituto de Pesquisa do Autismo em San Diego, na Califórnia. Ele fala que quando ocorre um dano no hemisfério esquerdo do cérebro, o hemisfério direito é compensado por essa perda. Então, ele vai compensar de alguma forma essa perda. Então, ele analisa ainda que nos casos dos diagnosticados com essa síndrome, as pessoas autistas elas demonstram habilidades que estão concentradas no hemisfério direito do cérebro, que são artes, cálculos, matemática, música. Por outro lado, a parte esquerda do cérebro é afetada com o déficit de linguagem e fala. Então, não significa que a pessoa com autismo ela é um gênio. Vamos associar com a questão do interesse restrito. Então, se uma pessoa com autismo ela gosta muito de música, o interesse restrito dela é esse, música. Obviamente, ela vai se aprofundar nesse universo. Ela vai estudar tudo sobre música. Ela vai saber tudo. E aí, quando você vai conversar com ela sobre isso, você vai olhar, você vai falar, caramba, um gênio. Mas não necessariamente. Inclusive, as pessoas com a síndrome de Savant, elas têm uma memória boa. Então, as habilidades que são bem desenvolvidas, elas se devem a uma boa memória. Certo? E mesmo visto como gênios, os savantes, na verdade, em sua maioria, eles são pessoas com baixo QI. O QI costuma ficar entre 40 e 70, sendo que o QI médio ele é entre 90 e 109. Então, eles têm as habilidades excepcionais, mas sempre associada a uma memória que é muito boa, uma memória fora do comum. Ok? Vamos falar sobre direitos, leis, né? Falei lá no começo que o autismo ele não é considerado uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento.
mas legalmente falando, ele é considerado uma deficiência. O que que isso significa? O que que isso muda? Significa que há um tempo a gente vem vendo que as filas preferenciais, elas não são só para idosos, deficientes e gestantes. Elas também são para autistas. Então, geralmente você vai ver lá o lacinho de quebra-cabeça na plaquinha. Existe a Lei Berenice Piana, que é a Lei 2764/12, que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo SUS, o acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que vão propiciar a igualdade das oportunidades. E essa lei é a lei que estipula que o TEA ele é considerado uma deficiência pelos efeitos legais. Além dessas políticas mais abrangentes, tem algumas legislações que regulam questões mais específicas. Por exemplo, tem a Lei 13.370, de 2016, que ela reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas. A autorização ela tira a necessidade de compensação ou redução de vencimentos para funcionários públicos federais que são pais de pessoas com TEA. A Lei 7.611 de 2011 dispõe sobre educação especial e o atendimento educacional especializado. Muito difícil de conseguir, Joara, essa é a questão, né? Existe a lei na teoria, mas quando você vai para a prática, eles colocam muitos obstáculos, tem vários poréns, né? A Lei 10.048 do ano 2000 é a lei que dá prioridade de atendimento a pessoas com deficiência e outros casos. Tá, isso aí é a síndrome de Asperger. Ela foi batizada pelo pediatra austríaco Hans Asperger na década de 40 e é uma das esferas do TEA. Embora esse termo ele não apareça mais no DSM-5, o DSM-5 ele é publicado em 2013, ele ainda consta no CID-10, Classificação Estatística Internacional de Doenças. Por isso, ele ainda é utilizado para classificar alguns casos. Mas alguns especialistas eles vão se referir à síndrome de Asperger como autismo leve. Então, qual que é o tratamento? Né? Não é uma doença, então não tem cura, mas tem tratamento que a gente pode viabilizar para melhorar a qualidade de vida da pessoa com autismo. Então, a gente tem terapia ocupacional, a gente tem fono, né? Já que tem um grande prejuízo na fala. A gente tem a psicoterapia. A gente precisa trabalhar com orientação parental. Então, a gente está vendo a Joara compartilhando aqui com a gente as dificuldades dela. Então, a orientação parental ela é muito importante para os pais saberem como que eles vão lidar com essa criança. Então, quais serão os desafios e como que a gente vai fazer isso, né? Ter esse apoio, ter esse suporte. E trabalhar também a inclusão escolar. Eu falei em alguma outra live, na live de transtorno de aprendizagem, que a inclusão escolar, ela não é você simplesmente colocar uma criança com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual numa sala de aula e deixar ela lá. Isso não é inclusão escolar. Inclusão escolar é um processo que precisa ser feito de uma forma eficaz. Você jogar uma criança numa sala de aula e deixar ela por si só, muitas vezes só piora a condição dela, né? Então, algumas estratégias que a gente pode usar. A gente pode utilizar o interesse restrito da criança com autismo para tentar se aproximar dela.
A gente precisa estimular o desenvolvimento. E uma opção também, uma alternativa, é mediar o relacionamento dessa criança com outras crianças. É o que eu falo também sobre inclusão. Não adianta você falar, nossa, uma criança autista ela precisa se relacionar com outras crianças, porque senão ela não vai aprender a se comunicar e tudo mais. Bota ela numa rodinha de criança. Não. Você só vai criar um trauma nessa criança. Então, não. Você vai mediar isso, você vai junto com ela. Você vai ensinar habilidades sociais para essa criança, porque ela não sabe fazer isso. Se você jogar ela numa rodinha com 10 crianças, ela vai ter uma crise. Certo? Em 2007, a ONU declarou que o dia 2 de abril ele é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E a gente vê que a cor, né, do dia 2 de abril é azul, do Dia Mundial da Conscientização do Autismo é azul. E isso acontece por conta da incidência maior em meninos, em homens. O símbolo do autismo é a fitinha, né? Aquela fitinha, em quebra-cabeça. Isso pode denotar a diversidade e a complexidade. Então, toda aquela questão de que nenhum autista ele é igual ao outro. Então, a gente não pode olhar para uma criança que não interage com as crianças e fala, nossa, ela é autista. Não, a gente não pode fazer isso. Não é porque ela tem um sinal que ela vai entrar no diagnóstico. E isso requer uma investigação profissional. Então a criança, às vezes, ela é tímida, sabe? Ou no caso de bebês que não vão responder aos sons, não vão reagir aos sons. Às vezes a criança tem um prejuízo na audição mesmo. Não significa necessariamente que ela está dentro do espectro. Teve uma época que estava na moda aí de falar que a criança que anda na pontinha do pé era autista. Oh, meu Deus. Faz isso comigo não, hein, gente? Tô aqui toda quarta-feira, ralando aqui para ensinar para vocês que nem tudo que parece é. Que a gente não pode cair em achismo, em modismo, nada disso para querer diagnosticar uma criança, porque quem não é apto a fazer isso não vai fazer isso, não tem que fazer isso. Certo? Gente, essa foi a live de hoje, então. Tem uma série que eu gosto muito, vou deixar aqui nos comentários. Essa série, nossa, maravilhosa. Tem na Netflix. Chama Atypical. Eu amo essa série e o personagem principal, ele tem autismo. E é aquele autismo leve, moderado, né? Mas dá para ver toda essa questão do interesse restrito, essa questão de não entender figuras de linguagem, de falar coisa que geralmente a gente não fala, né? Como se fosse uma falta de filtro, sabe? Você pensa, mas não necessariamente você vai falar. Então o personagem ele tem muito disso. Então, tipo, tem uma hora que ele arruma uma namorada e ele fala coisas que você não fala para outras pessoas. E é uma série maravilhosa, maravilhosa. E lembrando que o que a mídia mostra pra gente sobre autismo é o autismo bonito, é o autismo leve, é o autismo que é autodidata, que conseguiu o prêmio de não sei o quê. Mas a mídia não vai mostrar o autista que bate a cabeça na parede. A mídia não vai mostrar o autista que se bate, que se machuca, que se joga no chão. A gente precisa saber que isso acontece, que eles existem. E isso não torna eles menos pessoas por isso. Então, existe o nível leve, moderado, grave, e a gente não pode dar voz só para quem tem autismo leve, só para a família do autista leve.
A gente precisa olhar com muito carinho e muito cuidado e muita empatia para a família e também pro autista grave. Aquele autista que grita, que chora, que você vai no shopping e aí você vê ele dando birra e você fica assim, sabe? Então, vamos tomar cuidado aí com estereótipos de que autista é gênio ou de que autista tem deficiência intelectual. Não necessariamente. Porque além dele estar dentro do espectro, ele é uma criança com suas características próprias. Então, independente disso, ele é uma criança. Então, ele vai ter a sua personalidade. Ele vai ter as suas características. Ele não é o autismo. Não é só isso. Tem outras coisas. Certo? Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer essa live. Eu enrolei muito para fazer essa live porque eu queria fazer algo muito bem feito. Que é justamente por isso, sabe? Para trazer mais informação, para desmistificar muita coisa. Então eu fiquei protelando, jogando para frente até o momento que eu falei: não, eu vou fazer bem feito. E eu espero que eu tenha atendido as expectativas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação, especialmente da Joara, que tem aí uma experiência pessoal para contar pra gente. Muito legal. Essa live fica salva, tá? Aqui no Facebook da Sojures e no canal do YouTube também. Se vocês precisarem de alguma coisa, tô deixando meu e-mail aqui nos comentários. A Joara não quer que acabe a live. Vou deixar meu WhatsApp aqui também. Esse é meu WhatsApp de trabalho, tá? Então vocês podem chamar. Então, qualquer crítica, reclamação, sugestão, dúvida, pedido de ajuda, pode me chamar aí, e-mail, WhatsApp, o que for, que a gente conversa. Na semana que vem a gente tem mais, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação hoje. Vocês estão de parabéns. Teve muita gente aqui hoje. E eu espero vocês na semana que vem, então. Um beijo, gente. Tchau.